Olá pessoal, a nossa aula de hoje vai falar sobre o tempo geológico. A gente tem aqui uma tabela que também é conhecida por tabela estratigráfica, porque também tem a ver com os estratos, da Terra, as camadas da Terra em certos locais, tá certo? Que determinam o surgimento de um período ou o desaparecimento, tá ok? De períodos, de eras e de éons. Então, assim, esse tempo geológico, ele é dividido nessas parcelas aqui. Existe o éon. Esse éon ele corresponde a uma parcela de tempo bem maior, né? Então nós temos aqui dois éons, o fanerozoico, e o pré-cambriano. Esses são os éons, que é uma divisão bem maior. Aí nós temos as eras. Temos a era cenozoica, mesozoica, paleozoica, proterozoica, arqueana e adeana. E nós temos os períodos: quaternário, neogênio, paleogênio, cretáceo, jurássico, triássico, permiano, carbonífero, devoniano, siluriano, ordoviciano e cambriano. Então, assim, todos esses períodos e todas essas eras e essas divisões desse tempo geológico, eles são marcados por um tempo geológico, Há aqui toda uma matemática por trás desse tempo. Então vamos aqui. Antes de mais nada, eu vou falar aqui dos eventos, que também acontecem nesses períodos, pode dizer nesses períodos, nessas eras, conforme o que você estiver se relacionando. Essa idade, gente, é uma idade antiquíssima, certo? São números muito grandes. Eles são ditos em milhares de anos. E normalmente as tabelas elas começam do período mais novo, aqui em cima, para o mais antigo. Tem tabelas que você vai ver essa situação ao contrário, sendo começado pelo éon pré-cambriano. Normalmente vocês vão ver nessa configuração. Então é o seguinte, nós estamos, o éon que nós estamos, gente, é o fanerozoico. A era em que estamos vivenciando é a cenozoica. O período é o quaternário, certo? Que idade é isso? Idade atual. Quando foi que isso surgiu? Qual foi o principal evento que marcou esse período, certo? Foi o aparecimento do Homo sapiens. Então isso é um marco. Aqui por diante, desse período aqui por diante, é que não se sabe o que vai haver, tá certo? Qual seria outro marco? Só lembrando, os marcos mais clássicos de limitação desses períodos ou dessas eras, esses marcos estão relacionados a extinções em massa. Grandes extinções, ou seja, grandes catástrofes, que marcam, delimitam o fim de uma era, de um período, e o início de outro. Então nós temos aqui, na linha do tempo, do mais recente para o mais antigo, a gente vai descendo aqui e discutindo. Então no Neogênio, esse período ele aconteceu há 2,3 milhões de anos atrás. Foi o evento biológico principal: diversificação de angiospermas e mamíferos. Nós temos aqui o Paleogênio, que já foi de 23 milhões de anos atrás, muito mais antigo. O que aconteceu? Progressão na separação dos continentes, ou seja, lá mais antigo ainda, havia a Pangeia. E esse aqui foi um momento em que os continentes todos se separaram completamente, certo? E provavelmente é nessa etapa aqui que começou a surgir a etapa praticamente atual que existe hoje, que a gente tem que considerar a deriva continental. Mas mais ou menos há 23 milhões de anos atrás é que começou a ter essa configuração que temos hoje, certo? Com poucas diferenças. Então nós temos aqui, isso foi a era cenozoica, esses três períodos. Os próximos três períodos da era mesozoica, o Cretáceo, há 66 milhões de anos atrás. O que foi que aconteceu? Extinção dos dinossauros e origem das angiospermas, período que eles foram extintos. Aí nós temos, mais antigo ainda, o Jurássico, muito conhecido,
esse período aqui, né? Inclusive a ficção científica falou muito sobre isso aqui no Jurassic Park, por exemplo. Então isso aqui há 145 milhões de anos atrás, né? Esse foi o auge, o ápice, né? Olha, o domínio dos dinossauros e aparecimento das aves. Para o Triássico, mais antigo ainda, 200 milhões de anos atrás, origem desses dinossauros e também concomitantemente dos mamíferos. Então esses mamíferos não ainda deram o ar da graça. Por quê? Eles só puderam fazer isso a partir de quê? Da extinção dos dinossauros. A partir daqui foi que eles, né, foram tomar de conta da Terra, né? Dominar a Terra está aqui no período neogênio, né? Foi que houve a sua diversificação de fato. Então nós temos o Triássico, né, a origem dos dinossauros mamíferos. Depois nós temos a Era Paleozoica, onde temos o Permiano há 251 milhões de anos atrás. Né, primeiras gimnospermas, certo? Que são grupos de plantas. Depois nós temos o Carbonífero, muito mais antigo ainda, 300 milhões de anos, né, depósito de carbono, originário de quê? Da vida antecessora. Então esse período é considerado carbonífero, né? Nós temos o Devoniano, há 360 milhões de anos atrás, os primeiros vertebrados terrestres. O Siluriano, há 416 milhões de anos atrás, as primeiras plantas terrestres, tudo aqui terrestre. Olha. É sinal que havia um ambiente primário a esse, né? Que é um ambiente aquático. Esse ano, há 444 milhões de anos atrás, a origem dos vertebrados, em geral, aqui do ambiente aquático, né? E nós temos, por último, dentro dessa era paleozoica, o período cambriano, que aconteceu há 488 milhões de anos atrás, a origem dos invertebrados. Olha só como isso aqui é antigo, né? E bem antes disso, nós temos no éon pré-cambriano, né? Que é composto de 3 eras. Há quem fale em eras e há quem fale também em éons. Fica a critério do leitor. Mas assim, na era proterozoica, né, que pertence ao pré-cambriano, há 542 milhões de anos atrás, né, foi notificada a presença dos seres procariontes e eucariontes, quer dizer, a mais antiga forma de vida, né, celular, né, enfim. E temos o Arqueano, há 2 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Olha só o tempo, isso aqui foi a origem da vida, né? As primeiras moléculas, né, que se agruparam em espécies de bolhas, né, formando um tipo de protocélula, ou seja, algo que podia também começar a ter indícios de replicação. E dessa história até aqui foi que surgiram, de fato, os primeiros seres mais complexos, que são seres procariontes e posteriormente os eucariontes. E a era mais antiga, né, desse período pré-cambriano, tá certo? Pré-cambriano, porque ele, olha só onde é que está o cambriano aqui, já no Paleozoico, né? Na era Paleozoica, e aqui é chamado de pré-cambriano, que é bem mais antigo. Nessa era Adeana, né, é onde apontam a provável origem do planeta Terra, em mais ou menos entre 4 bilhões e 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. Essa aqui é a nossa tabela estratigráfica, né, delatando aqui o tempo geológico. Lembrando que tabelas, né, são para consulta, e a não ser que a pessoa tenha uma habilidade extraordinária de memorizar, né? Mas assim, o que vale é que vocês coloquem na memória as situações mais conhecidas, né? As que a gente supõe que são as mais utilizadas, certo? Para o aperfeiçoamento do nosso conhecimento. Então essa foi a nossa aula e até uma próxima vez.